a possessão diabólica e outros fenômenos extraordinários. É de fé que, além das tentações com que o diabo ordinariamente assedia os homens, existem manifestações demoníacas extraordinárias, pelas quais o diabo os ataca em bens externos ou do corpo. É o que se vê na história de Jó. Satanás, tendo saído da presença do Senhor, feriu Jó com uma chaga horrível. Jó 2, 7. Também o salmista diz: descarregou sobre eles o furor da sua ira, a indignação, o furor e a tribulação, um tropel de portadores de calamidade. E o Evangelho demonstra com abundantes exemplos que o diabo pode, com a permissão de Deus, obsidiar os homens, pois Cristo expulsou o demônio de inúmeros obsessos. Quais sejam, porém, os tipos de manifestação diabólica extraordinária, é coisa que não se pode determinar a priori, mas que se sabe, em primeiro lugar, pela prática dos exorcistas. Ao lado da possessão, cuja existência consta expressamente na Escritura, eles costumam admitir a existência da obsessão, que pode dar-se de diferentes formas. Antes de considerar cada uma delas, é importante ter em mente o seguinte: tanto a possessão quanto a obsessão são fenômenos raros, ao passo que a tentação é não só frequente, mas inevitável. Por isso o Senhor nos ensina no Pai Nosso a pedir que Deus não nos deixe cair em tentação, e não que vivamos livres dela. A tentação é parte ordinária do caminho de salvação de todos os homens, cujo amor se prova na luta contra o mal, ao passo que a possessão e a obsessão são relativamente raras e podem ser permitidas por Deus por variados motivos. Os exorcistas mais experientes, contudo, notam que casos reais de possessão e obsessão estão frequentemente associados a pecados passados da vítima, sobretudo contra a virtude da religião. Práticas supersticiosas, especialmente quando se procura obter por meio delas conhecimentos ocultos, astrologia, cartomancia, espiritismo etc., ou poderes fora do comum, magia, malefícios etc., são porta de entrada para o demônio, mesmo que o pecador não tenha consciência disso. Obsessão. Obsessão é um termo genérico para toda ação demoníaca ordenada à produção de males físicos no homem segundo diversos graus, indo do mais externo para o mais interno. Nesse sentido, o diabo pode obsidiar externamente, mediante criaturas inanimadas ou irracionais, por ele infestadas em razão do mau uso que delas se faz, por exemplo, objetos destinados a cultos satânicos ou supersticiosos, símbolos ou imagens demoníacas, tatuagens de cunho imoral ou irreligioso etc. Contra essa forma de impugnação muito valem os sacramentais, além dos exorcismos, sobre os quais se falará ao final do texto. Internamente, por si mesmo e de modo direto. Dessa forma, o diabo pode, a produzir doenças físicas, como se vê no próprio Evangelho. Ele, inclinando-se para ela, ordenou a febre, e a febre deixou-a. LC 4, 39. B. Produzir vexações nos sentidos externos, criando sensações de vozes, visões, cheiros etc., a fim de perturbar a alma, e produzir obsessões mentais, isto é, pensamentos fixos, recorrentes e sobre determinadas matérias. Possessão. A possessão se distingue da obsessão em que nesta, em qualquer de suas formas, o demônio atua sobre áreas específicas do corpo, ao passo que, naquela, ele toma conta do corpo como se nele habitasse, tirando da vítima o controle de suas faculdades motoras e, em alguns casos, servindo-se de seus membros com uma força acima do normal. São sinais de possessão do demônio, diz o antigo ritual romano, falar línguas estranhas ou compreender quem as fala, manifestar coisas distantes e ocultas, mostrar forças acima da própria idade ou condição natural, etc. Nota sobre os exorcismos. Existem dois tipos de exorcismo. O exorcismo propriamente dito e solene, que é a expulsão do demônio de algum obsesso, realizada publicamente por um clérigo com faculdades e licença do ordinário para agir como exorcista dentro de uma determinada circunscrição eclesiástica. O exorcismo solene deve ser feito segundo os ritos e orações prescritos pela Igreja, em cujo nome e por cuja delegação o exorcista atua. O exorcismo em sentido amplo ou privado, que é a anulação do influxo diabólico sobre alguma criatura, consiste, fundamentalmente, em orações de libertação dirigidas a Deus ou em injunções diretas ao demônio, por exemplo, a oração da medalha de São Bento, que podem ser rezadas, não só pelos clérigos que, em razão da ordem do exorcizado, têm sobre os demônios um poder especial, mas também pelos leigos. De fato, em nenhum lugar isto é proibido aos leigos nem provém daí inconveniente algum, desde que o façam privadamente, com discrição e, de preferência,
em circunstâncias que prudentemente o exijam. É evidente que não se deve atribuir toda a doença à influência do demônio. Muitas enfermidades têm origem puramente natural e devem ser tratadas segundo os preceitos da medicina humana. Todavia, nada impede que o demônio haja sobre certas predisposições orgânicas, ocasionando o surgimento de doenças ou dos sintomas a elas associados. Só um exorcista experiente poderá discernir na prática se uma doença tem causas exclusivamente físicas ou se, além delas, há que admitir influências preternaturais. As obsessões internas podem às vezes ser confundidas com doenças psiquiátricas. Também neste caso é difícil, sem o parecer de um exorcista prudente, discernir se trata de um problema médico ou espiritual, ou ambos. Afinal, se o demônio pode produzir doenças orgânicas agindo sobre órgãos, tecidos etc., pode também agir sobre o cérebro e desencadear distúrbios psicológicos. Seja como for, alguns exorcistas observam que casos de autêntica obsessão diabólica costumam vir acompanhados de outros fenômenos extraordinários, como vexações. Para alguns autores, a possessão seria uma espécie de obsessão, a qual se dividiria em dois grandes grupos. De um lado, estariam diferentes formas de psiconcessio, que correspondem aos modos de obsessão interna e externa assinalados acima. 2. De outro, a possessão propriamente dita, ou incessio. Para outros, possessão e obsessão são sinônimos, e o que no texto chamamos de obsessão se deveria chamar de infestação. É uma questão mais de nomes que de fundo. Como os exorcismos, mesmo os privados, contêm junções diretas ao demônio, convém que o leigo não os reze senão sobre as coisas que estão sob o seu domínio ou jurisdição. Assim como um pároco pode rezar exorcismos simples por sua paróquia, ou um confessor por seus penitentes, também um pai de família os pode rezar por sua casa e família, e qualquer pessoa por seu próprio corpo. É muito recomendável que os ministros da Igreja façam com frequência exorcismos simples, lembrando-se das palavras do Senhor: em meu nome expulsarão demônios, especialmente sobre aqueles que sofrem veementes tentações e sobre os penitentes com dificuldade para arrepender-se e ter propósito, de emenda ou para manifestar sinceramente seus pecados. Podem usar esta fórmula ou outra semelhante: em nome de Jesus, ordeno-te, espírito imundo, que te afastes desta criatura de Deus. A experiência mostra ser às vezes proveitoso rezar exorcismos no confessionário, contanto que isso seja feito de modo totalmente secreto, de forma que nem o penitente o perceba.